Boa noite, graça e paz. Shalom Aleichem. Muito prazer. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, sou formado em teologia. O que é desigrejado? De onde surgiu essa palavra? Visto que, segundo alguns, não existe no dicionário. Dos melhores dicionários, Buarque de Holanda, Michaelis e outros. Seria um neologismo, uma palavra inventada? Ou, na essência, o que é ser um desigrejado, uma pessoa desigrejada? Né? A grosso modo, seria sem igreja. Mas são pessoas, em primeiro lugar, que eu entendo, chamados desigrejados ou sem igreja, pessoas cansadas de ouvir a mesma mensagem, ou a mensagem que não coaduna e não esposa, né? não encontra guarida no coração, na sua consciência, e não está de acordo com o evangelho que ela acredita, porque ela tem a sua teologia própria, a sua interpretação própria das escrituras. Ou melhor, alguns até questionam a própria escritura. Por algumas razões, né? Vocês sabem que o cânon bíblico por Constantino, pela Igreja Católica e outros, inserirem no cânon ou interpretarem, etc. São pessoas que oram, que jejuam, que são contras, umas dizimam, outras leem a Bíblia em casa, oram, né? É um movimento que é contra toda e qualquer instituição chamada religiosa, que critica, que é avessa a toda a instituição que se chama igreja, né? A igreja institucionalizada, como nós chamamos. E isso não é novo. Na história da igreja nós vemos que chamado Quakers, que era um movimento que eles não tinham líder. Eles apelavam ao Espírito Santo, buscavam o Espírito Santo, e o Espírito Santo direcionava no sentido dos Quakers, que numa reunião de oração, alguém se levantasse para falar algo, uma mensagem, vaticinar uma revelação, uma profecia, ou uma leitura do texto bíblico. Caso não ocorresse naquela reunião, eles oravam e iam para suas casas. Existia também os irmãos. E muitos movimentos, muitas pessoas redundaram desses movimentos, que hoje alguns chamam de desigrejados. São pessoas que têm que ser amadas, respeitadas, não é? Que buscam, tentam sinceras e tentam buscar a Deus a sua maneira. Mas a Bíblia orienta no sentido de, se eu não me engano, o texto de Hebreus, não deixar de congregar-vos, como fazem alguns, né? O que é congregar? É reunir, é uma reunião, é um ajuntamento, é uma associação fraterna de laços de pessoas que se unem em torno de um ideal, de um afeto, em nome de Jesus, em nome de Deus, para adorar a Deus. E eu entendo o ideal que a Bíblia, o modelo bíblico é congregar, não estar só, mas na coletividade. O gostoso do congregar é a comunhão, a koinonia,
Porque o ideal de Deus na Bíblia, na palavra de Deus, e não sou eu que estou dizendo, eu, Fabrício, é a palavra de Deus, as Santas Escrituras, que o ideal de Deus de crescer de um modo, dimensão vertical e horizontal, é meu relacionamento pessoal, interpessoal com o irmão, com o outro, e transpessoal com Deus, com a divindade, com o eterno, com o Hashem. E ser desigrejado, eu não gosto dessa palavra, mas alguns chamam, é um movimento, é um fenômeno que não se enquadra e não se encaixa nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. O modelo bíblico, por exemplo, se você lê a igreja de Atos, já terminando, o modelo bíblico é o quê? Atos 6, Atos 2, houve o batismo, a efusão do Espírito Santo, correto? Depois houve as mensagens evangelísticas de Pedro, Paulo, Barnabé, Apolo, Tiago, Timóteo e outros. E em Atos 6, você vê o Espírito Santo direcionando o colégio apostólico no sentido de levantar diáconos, né? Homens capazes, idôneos. Aqui não está se tratando que a igreja é obrigatório ou deve ser um quartel, de modo algum, de forma alguma. Mas a igreja é um modelo bíblico de crescimento cristão. A igreja tem desvios? Tem. Exegéticos, hermenêuticos, doutrinários, de moral, de caráter. A igreja, a religião institucionalizada, tem desvios, tem pecados, tem exclusões, tem escândalos, evidente que tem. Mas a igreja continua ainda sendo um modelo bíblico de ideal de relacionamento, de unidade, de união fraterna, de comunhão entre os cristãos. Não que o movimento desigrejado não o seja, mas é muito mais bíblico e próximo da realidade bíblica você se preocupar com o irmão, visitar o irmão, orar pelo irmão. E eu entendo esse cuidado mútuo, essa mutualidade no congregar e não ser desigrejado, ok?